Pacheco, o Pacheco não é aquele Pacheco que nós tínhamos no Nelson Rodrigues, que era um pulha. O Pacheco era um pulha nas crônicas do Nelson Rodrigues. O Pacheco rejeita pedido de impeachment de Moraes feito por Bolsonaro. Isso já era mais do que esperado, porque o Pacheco é uma pessoa que tem a característica de ficar em cima do muro, desde que o muro seja o lugar mais seguro e o lugar em que ele não tenha que tomar posições másculas, posições viris, no sentido não do masculino e feminino, mas no sentido de posições que sejam definidas, que mostrem personalidade, que mostrem caráter. Então, com aquele jeitão dele, o Pacheco é o presidente do Senado da República. O Senado nosso, a gente já conhece. A história da nossa República, a gente já conhece. A história da nossa República tem a firmeza, a solidez de uma gelatina. Só por alto, ela já começou com um golpe no Império, não é? Em 1889. Mas logo em seguida, depois que o Marechal Deodoro proclamou a República, quando montaram o Marechal em cima de um cavalo, deram um tapa na anca do cavalo e ele saiu, e o Marechal proclamou a República. Na verdade, foi o José de Patrocínio, que na Câmara do Rio de Janeiro fez isso. Ali começou o primeiro golpe, proclamar a República. Para o seu sucessor, o Marechal Floriano, Marechal de Ferro, tomar posse, já houve tentativa de golpe. Quase que o Marechal Floriano não emplaca como presidente, como o segundo presidente. De lá para cá, a história da nossa República, seja a velha, que foi até 1930, seja a nova, que nunca foi nova, até esta atual, que não é nem velha nem nova, porque é inexistente, é uma história de golpes, tentativa de golpes, golpes consumados, revoluções e revoltas. Eu não vou aqui ficar falando sobre história do Brasil em profundidade, mas só para dar uma ideia, para todo mundo refletir, nós começamos com revoltas lá atrás. Tivemos Canudos, né? A revolta de Canudos, tivemos a revolta das vacinas. Quando Oswaldo Cruz começou a sua missão sanitária no Rio de Janeiro, na vacinação contra a febre amarela e contra a varíola, houve uma revolta. Portanto, essa história de obrigação de tomar a vacina já é tão antiga que, naquele tempo, o povo saiu para a rua e fez uma revolução. Depois nós tivemos Revolução em 20, Revolução em 22, Revolução em 30, então 1920, 1922, 1924, 1930, 1937. Depois tentou-se impedir a posse do Juscelino. Os navios da Marinha andaram por aí, Café Filho, pondo os pés pelas mãos, e não se queria o Juscelino. No fim, ele assumiu, fez um governo pacífico, até construir Brasília, inaugurá-la, e depois ele sai e entra o Jânio. Entra o Jânio e o Jânio renuncia em 6 meses. E depois que o Jânio renuncia, quem tinha que assumir era o João Goulart, e o João Goulart quiseram impedir que ele assumisse, mas no final, para que não houvesse tanta confusão, inventaram o parlamentarismo, para que ele não tivesse os poderes presidenciais. Cai o parlamentarismo, ele assume os poderes presidenciais e depois sai do cargo pelo movimento de 1964, que foi até 85. Aí veio o Collor, 2 anos depois, impeachment. Depois veio o Fernando Henrique, depois veio o Lula, depois veio a Dilma, impeachment. Depois veio o Temer, quase impeachment. Então, a história do Brasil tem a sustentabilidade, a rigidez de uma gelatina, treme-treme. Isto mostra o quê? Mostra que os políticos brasileiros, os detentores do poder, têm uma sede de poder e, para isso, para saciar essa sede,
fazem e fizeram o que foi preciso. Nunca pensaram no país, nunca pensaram na pátria, nunca pensaram no bem do povo e nunca pensaram em fazer valer e existir uma verdadeira democracia. Esta palavra obscena, que na boca desses obscenos de sempre fica obscena. A democracia teria que ter uma validade, uma existência constatável, não pelo palavrório dos que dizem defendê-la, mas porque ela naturalmente calasse esses que têm o palavrório por cumprimento de leis e cumprimento da Constituição. Um homem em estátua de fala mansa, sozinho, decidiu o que deveria fazer. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é que há 220 quase milhões de brasileiros que hoje dependem das decisões de homens sozinhos. Ou é o Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ou é o Arthur Lira, presidente da Câmara, ou é o seu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, ou é o seu Barroso, ministro do Supremo. São eles que decidem por si sós tudo o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. São eles que calam a sua boca, calam a minha boca. O Pacheco diz que a rejeição do impeachment é marco para a harmonia entre poderes. Eu já vi cinismo muitas vezes na política, e eu daria aqui uma lista enorme desses sérios que não passam de cínicos. Mas, de qualquer maneira, ele diz que é um marco para a harmonia entre os poderes. Entre que poderes é um marco? A rejeição do pedido de impeachment. Primeiro, que não existe problema nenhum de se pedir o impeachment. Está na Constituição. É que essas pessoas pegaram a Constituição, colocaram para fazer volume nas bibliotecas, onde há muitos livros e pouca leitura. Então, eu não consigo entender como é que pode o cinismo chegar a tal ponto de que aqueles descumpridores da Constituição dizem que esse descumprimento é um marco histórico. A revista Veja, e a revista Veja não é pró-Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Ela mostrou agora 121 atitudes praticadas inconstitucionais, de atos inconstitucionais praticados só contra o presidente Bolsonaro. Isto é, pisou-se na Constituição. Quem pisou? O Supremo Tribunal Federal só contra o presidente Bolsonaro. Isto é, a Suprema Corte, guardiã da Constituição, aquela que devia fazer cumprir a Constituição e as leis, já praticou. E quem está dizendo isso é a revista Veja. Fez a conta. Agora, a revista Veja precisaria fazer a conta também. Quantos foram os atos anticonstitucionais ou inconstitucionais, violação da Constituição, praticados pelo presidente em vigência, que é o senhor Jair Bolsonaro? Não consta nenhum ato inconstitucional. Ao contrário, submeteu seus atos inconstitucionais. Quando nomeou o diretor da Federal, da Polícia Federal, que era um direito dele, direito garantido pela Constituição, o Supremo impediu e ele aceitou. Baixou a crista, baixou a cabeça. Então, as pessoas que não querem enxergar deveriam, como não querem abrir os olhos, não deveriam abrir a boca. Então, estamos mostrando coisas que são irrespondíveis. Nós não estamos falando aqui se o presidente é mal criado ou não é mal criado. Se o presidente, muitas vezes, não tem a postura verbal de um presidente da República. Mas eu quero saber qual é o ato que ele praticou até agora de tentativa de golpe, qual foi o ato de violência à Constituição. Nenhum. Vamos ser justos. É uma questão de justiça. Quem é que praticou as inconstitucionalidades? Veio hoje dizer o senhor Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que ele disse hoje? O que ele disse hoje
é que a liberdade de expressão tem que ser respeitada. O senhor Fux, ele hoje veio dizer que a divergência de um ministro em relação ao que eu penso, ao que todos pensam e ao que o povo brasileiro pensa, isto não justifica um pedido de impeachment, porque a divergência é legítima. Ah, é, ministro Fux? Mas quando os senhores mandaram prender o Roberto Jefferson, está preso. Quando mandaram prender o Daniel Silveira, está preso. Quando fizeram o que fizeram com o Sérgio Reis, meu amigo Sérgio Reis, um homem de bem, que tem 81 anos de idade, está internado hoje no Hospital Albert Einstein. Quando esses falam divergentemente, prisão ou ameaça de prisão. Agora, quando o ministro diverge, não cabe o pedido de impeachment. Mas a Constituição diz que cabe. Mas a Constituição, ora a Constituição, para o ministro Fux, para o ministro Barroso, para o ministro Alexandre de Moraes, vêm eles praticando atos inconstitucionais, fazendo o que estão fazendo. E quando começam a sentir no ar que existe uma reação popular gigantesca, não se conformando com este tipo de aviltamento das leis, da legalidade e da Constituição, essas pessoas se movimentam, eles se intimidam e aí começam a dar uma aliviada aqui, uma outra ousadia surge aqui, e o cinismo impera. O cinismo de ontem teve como protagonista o senhor Rodrigo Pacheco. A harmonia dos poderes existe entre o Supremo e o Senado e a Câmara, principalmente entre o Senado e o Supremo. Por quê? Porque o Senado tem o poder de tirar os ministros do Supremo. E os ministros do Supremo têm o poder de condenar os senadores. Então, estão todos dando selinhos dentro deste swing, desse sexo grupal em que se transformou a política brasileira.